Bem-vindos ao podcast Pode Aprender Mais. Hoje nós estamos no terceiro episódio e estaremos falando um pouquinho sobre desenvolvimento humano através da atividade física, equilíbrio, disciplina e inteligência emocional. Para o pessoal de casa lembrar um pouquinho, no primeiro tema, que foi o nosso primeiro episódio, nós falamos sobre destravar a sua mente, destravar o seu potencial. No segundo episódio, nós falamos sobre dominar a sua jornada. E no terceiro é um tema, né? Se a gente olhar muito bem para isso, desenvolvimento humano, nada melhor do que a gente falar sobre atividade física. E para falar de atividade física, nós temos uma convidada hoje, a Luana Alva, que é personal. Ela vai se apresentar depois e também vai nos falar muito sobre a importância da atividade física para o desenvolvimento humano, que Sim. Esse é um dos nossos focos. Hoje em nosso estúdio nós temos a presença da Viviane, a Deise e a Danúzia, que já fazem parte da nossa equipe. Mais uma vez eu gostaria muito de agradecer a todo o pessoal de casa que tem nos acompanhado pelas redes sociais, né? Para esse terceiro episódio recebemos bastante perguntas que nós vamos falar aqui. Então, Luana, se prepara, teremos algumas perguntas. Atividade física é um conceito bem atual e já vem de muito tempo, né? Nada melhor do que você nos explicar. Então, pessoal de casa, vocês vão ter o prazer agora de conhecer a Luana Alva. Então, Luana, se apresente para a gente, fala um pouquinho sobre a sua experiência. Primeiro eu queria agradecer o convite. Confesso que fiquei bem feliz em ter a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho e de uma área que eu gosto bastante, que é do exercício físico. Então, eu sou Luana, trabalho formada há mais de 11 anos de educação física. Hoje, o meu público mais alvo de trabalho são mulheres, então mulheres em várias fases delas. E trabalho com hipopressivo e diástase, que são diástase seria uma questão de você trabalhar, que tem dentro da gestação, que acontece após a gestação e acontece mais com o público feminino. E o treino hipopressivo, que tem o trabalho respiratório. Então, se a gente for pensar, vai ser bem legal, porque se eu penso em desenvolvimento humano, eu pensar na minha respiração e usar essa respiração para vários momentos do meu dia e equilibrar as emoções, vai fazer bastante conexão em relação à inteligência emocional, que aí é quando eu paro, penso, e aí eu respiro para poder fazer uma ação. Então vai ser bem interessante, estou bem feliz de estar aqui. E espero contribuir com esse episódio. Quando falamos em equilíbrio, nada mais é do que a gente ter um bem-estar também, né? Fala um pouquinho pra gente, qual que é a importância para mim ter um equilíbrio, tanto físico como mental? O que a atividade física pode contribuir com isso? Vou conceituar primeiro pra gente partir de um zero, né? Do que é atividade física. De maneira conceitual, a atividade física é toda e qualquer atividade que eu faça que gere algum gasto calórico. Porém, eu acho muito vago, né? Que parece que qualquer coisinha é uma atividade física. Sim. E se a gente for pensar em equilíbrio, quando eu procuro uma atividade física, eu estou procurando algo para eu sair daquele momento de perturbação. E quando eu digo perturbação, é quando você está no trabalho, você tem que lidar com várias questões ao mesmo tempo e você acaba deixando você no segundo plano. Então, a atividade física, ela entra quando é o momento que eu fico para eu cuidar de mim. O momento que eu paro para pensar como eu estou. Então, é um momento, por exemplo, se eu vou iniciar uma caminhada ela pode entrar muito como um momento de meditação, que é a hora que eu vou ficar ali respirando, pensando no que eu vou fazer, trago o meu pensamento para o meu momento presente. Então, a atividade física, ela vai entrar nesse momento de equilíbrio, que é onde eu paro, penso, estou no momento presente do meu corpo, do meu cuidado. E a gente, com o dia a dia hoje, a gente acaba não se preocupando conosco, e sim com o outro. Será que eu supri a expectativa no meu trabalho? Será que eu estou entregando as coisas no momento certo? Será que o meu aluno está aprendendo conforme a abordagem que eu escolhi para aquela aula? E aí, às vezes, falta o exercício para te dar aquele cuidado, né? Eu cuido de mim, assim eu cuido dos outros também. Acho que faz bastante sentido. Faz muito sentido. E Luana, o propósito do nosso podcast, quando nós sentamos e planejamos o nosso podcast, a gente dividiu ele em 3 etapas. Primeira etapa, um pouco sobre o desenvolvimento, a PNL, né? E nós temos aqui a Viviane, que é especialista no assunto. E depois a gente criou uma sequência nisso, que é a parte do ensino bilíngue, que já é uma parte onde as pessoas já se desenvolvem um pouco mais. E olhando um pouco até para as questões infantis,
como as crianças também se preparam para aprender uma segunda língua. E a terceira etapa nossa já é no crescimento profissional, que é uma fase adulta. Então, são etapas. Eu desenvolvo, aprendo novas línguas e novos conceitos, e depois eu coloco isso no mercado de uma forma como consultor, como áreas administrativas, resumindo. Mas assim, a atividade física, o que explique para nós, um pouco pessoal de casa, é uma disciplina? Não, eu diria nem que é uma disciplina. Atividade física é uma possibilidade, né? Porque eu posso dizer assim, ó, dentro da escola, quando você fala em educação física e escolar, eu estou pensando que eu quero alunos que eles entendam o próprio corpo e que eles busquem coisas para eles fazer fora da escola. Então, ele entender como o meu corpo funciona, eu tenho interesse em fazer alguma prática depois. Qual prática que vai ser, aí é pessoal. Mas o importante é eu estar à disposição, eu mostrar para ele que ele tem repertório. Quanto mais repertório ele tiver, maior vai ser a gama que ele tem de possibilidades. Então, quando ele entra ali na educação física escolar, o maior objetivo de um profissional ali é esse, é aumentar o repertório. Uma vez assim, ele conseguir depois ele ter a habilidade de escolher, eu não gosto desse porque eu já tentei, então eu vou tentar esse. E quando a criança ela chega na fase adulta, ela tem muita dificuldade de fazer o novo. O novo para adulto é muito difícil, para a criança não. A criança, ela é destemida, ela não tem noção do medo. E isso é neurológico, ela vai entender isso depois que ela formar o córtex pré-frontal dela. Então, o medo, ele não faz parte, ela não sabe esse risco. Então, é o melhor momento para aumentar o repertório, é o melhor momento para você colocar a criança em atividades variadas. Ele não sabe o que ele gosta, então deixa ele fazer de tudo. Mas em tempos atuais, Luana, em que as crianças hoje estão muito voltadas nas telas, ao mundo tecnológico. Como que você enfrenta isso? Fala pra gente um pouquinho. Olha, é difícil, porque assim, eu já falei para os meus alunos, né, que eu dou aula na rede estadual, eu nunca vou ganhar do celular, né? A gente não tem como ganhar do celular, mas eu preciso que eles percebam que ali é um universo. Só que aqui eu não estou usando o meu universo, né? O ambiente meu interno, então o meu corpo também é um universo de possibilidades. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer com crianças é trabalho de ginástica. E eles gostam bastante de calistenia. Então, calistenia seria um exercício que eu faço com o peso do próprio corpo. Então, ensinar a criança, que eu fazia bastante quando eu estava do ciclo 1, cambalhota, parada de mão, que é bananeira, vulgo bananeira. Esses movimentos, eles são desafiantes. E quando um pai ou uma mãe vê o seu filho fazendo uma bananeira, nossa, você vai quebrar o pescoço. Então, eu ensino a criança e falo assim, não, você não vai quebrar o pescoço. Você vai conseguir fazer. E você dá a segurança para eles fazerem. Então, aí você vai ter crianças fazendo um monte de coisa. Quando ele chega na adolescência, que o mundo resume ao celular, o trabalho é mais árduo. Porque hoje a educação está fazendo muitas coisas para a gente fazer as coisas mais tecnológicas. E aí eu preciso fazer o resgate. Vamos brincar. E brincar é uma coisa séria. Brincar é onde eu socializo, brincar é onde eu me frustro, brincar eu lido com emoções. Então aí eu preciso fazer resgate. Então tem dias que eu estou no nono ano, que são crianças de 14 e 15 anos, que eles viram para mim, você vai fazer o quê? Eu falei, vamos brincar. Vamos brincar. Hoje em dia tem algumas pessoas que falam que as crianças atuais não sabem brincar. Não sabem. Não então, sabem. Esses dias eu deixei ensinar a brincar. Ensinar e dar cambalhota é tão sadio, né? Então, puxando assim para a inteligência emocional, quando eu vou fazer uma cambalhota, eu vou fazer um apoio invertido, né? Então, eu vou inverter o corpo e rodar. Só esse ato, a pessoa já vai fazer assim, ela para, porque ela dá medo. Então, eu gosto muito da área da educação física por causa disso. Eu lido com medo, com frustração, com uma dor de assim, nossa, será que eu consigo? E aí eu tenho que estar preparada e dizer, não, você consegue. Então, eu estou todos os dias reforçando para os meus alunos, sejam eles crianças, adultos, que eles podem. Eles podem muito mais do que eles imaginam. E aí o exercício, ele pode fazer isso. Uma coisa que eu estava vendo recentemente, quando você faz exercício físico, você ultrapassa um portal. Que só você vai saber o que você sente num treino quando você treina. Não tem como. Só a sensação de você estar lá, você se expor e você conseguir, não adianta te contar. Você tem que sentir.
E o exercício, ele dá essa possibilidade. E mesmo que eu veja as pessoas fazendo as coisas no celular, se eu não for lá e fazer, eu não sinto. Então, eu não sei se eu posso. E eu gosto muito de atividade física por isso. Que é aquele momento que eu consigo quebrar. Quebrar, tirar da tela. Então, que nem quando eu trabalho com mães que têm filhos pequenos, eu falei, pega e brinca. Brinca um pouco ali. Não sei do que vai brincar, mas brinca de qualquer coisa. Gasta aquele tempo de presente, de qualidade né? da pessoa. E o exercício pode isso. E o que eu gosto, né, só pra gente fechar em relação do tirar da tela, a gente só conhece as nossas crianças quando a gente brinca com elas, quando a gente observa o brincar. Sim. Quando as crianças brincam, elas são fiéis ao que elas viveram. Então, se a criança ela brinca muito de escolinha, é porque ela vê muito os pais falar de escola. Então, quando ela brinca, ela mostra o que ela acha que é verdade, o que é mentira, dentro do universo dela. E é importante o brincar para você conhecer. E aí eles se conhecem, eles sabem que eles vão repetir limites, eles vão passar regras. Então, brincar é uma coisa séria. E aí acaba sendo um pouco, como eu posso dizer, negligenciado. O brincar. E aí hoje a gente precisa ensinar os nossos pequenos a brincar, porque eles não brincaram mais de elástico, pular corda, carrinho de rolimã. Resgatar, tem que fazer esse resgate. Mamãe da rua. Eu vou pegar 2 ganchos do assunto que você acabou de mencionar. E interessante aprender a brincar, né? Foi muito bacana a maneira como a dona você colocou. Mas assim, você falou em medo, e superar desafios. Então a gente tem uma pessoa que vai ajudar a gente a esclarecer isso. Viviane, como a atividade física pode ajudar a gente a superar os medos, então, aí? Você como especialista em PNL, principalmente, passa um pouquinho pra gente, pessoal de casa. Sim, claro. Isso é muito importante, porque a atividade física, ela vem fazer isso com a gente. Quando a gente começa realmente a sentir, praticar, primeira coisa é o autocuidado. É parar e olhar assim, eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem. Como que a gente faz isso? No dia a dia, colocando em prática e colocando uma meta. Porque a atividade física, para começar, né, Lu, ela é bem desafiadora, porque a pessoa vive procrastinando. Segunda-feira eu começo, daí passa, daí na outra segunda-feira. Por quê? O que acontece? Pensando em neurociência, o nosso cérebro, ele tem a tendência a não gastar energia, então ele poupa energia. Então, quando a gente precisa realmente fazer uma ação onde a gente vai ter muito gasto energético, ele fala, o que você está fazendo comigo? Então, ele segura a gente, é onde vem a procrastinação. Por quê? Porque isso vem dos tempos antigos, né? Desde dos primórdios da humanidade. Então, ele precisava poupar energia para sobreviver. Então, hoje, o nosso cérebro ele se mantém fazendo isso. É uma forma de defesa. Então, quando eu tenho que poupar energia, o que acontece? Eu não sinto mais vontade de fazer aquilo. Então, por isso que é um grande desafio o início, a inicialização do processo. Depois que você começa a ir e coloca metas e tem uma constância, você consegue realmente criar hábito. Aí a gente cria um novo caminho neural. Então, isso é muito importante. Só que não dá pra gente iniciar algo colocando assim, eu vou fazer todos os dias, 1 hora e meia de academia, vou de segunda a domingo. Não existe isso, gente. Por quê? Porque você não está acostumada. Tanto que quando a gente trabalha a roda da vida, na mentoria, a gente vai analisar o lado físico da pessoa, como que está a saúde dela, física, e também tem o lado emocional. E aí eu pergunto, quanto você se dedica, quanto você faz uma atividade física, você faz uma caminhada, a pessoa às vezes fala, não faço nada. Nada. Tá, então a gente precisa criar uma ação. E qual é essa ação? Às vezes a pessoa vai falar, não, eu vou todos os dias, aí o meu trabalho você realmente vai todos os dias? Então, qual é o principal ponto para que a gente consiga realmente fazer algo novo? Criar metas que a gente consiga atingir, as metas atingíveis. E eu coloco mini metas. Então, vamos supor, eu vou começar a treinar, eu vou 2 vezes por semana, por meia hora que seja. Aí ela vai. E aí ela analisa, ela realmente fez aquilo na outra semana. Agora eu vou conseguir ficar 1 hora, 2 vezes por semana. E aos poucos ela vai aumentando isso. E quando ela faz disso uma constância, uma repetição, o cérebro ele entende
que é bom para ela, porque ele já entendeu que faz bem, porque a atividade física, né, Luana, ela libera os neurotransmissores do bem-estar, dopamina, endorfina, adrenalina. E quando a gente começa a sentir, você vai na academia e começa a sentir isso, você fala, tá valendo a pena eu ficar ali. Então ela vai te ajudar. E aí o seu cérebro começa a criar um novo caminho neural. Então aí a pessoa consegue realmente colocar em prática e começar uma atividade física. Iniciar um novo hábito. Né? Sim, um novo hábito. Legal. Essa é a grande dificuldade para os sedentários, né? Eis-me aqui. Sempre fui sedentária e tive uma grande dificuldade e tive que passar por um grande processo de aprendizado mesmo e de reconhecimento, porque eu me via muitas vezes colocando assim, satisfeita com o meu sedentarismo. Era a minha grande oportunidade de falar assim, e qual o problema? Ser sedentária, entendeu? Eu aproveito o meu sedentarismo para fazer o que eu amo, por exemplo, que é colocar em dias minha leitura. E devido à vida agitada, de trabalho, etc., eu não tenho tempo para ler. Então, eu vou aproveitar, vou fazer uma troca com o meu... Fiz uma troca durante anos com o meu... comigo mesma, Sim. com o meu intelecto. Um combinado interno. Fiz um combinado interno. Eu disse, eu não treino, mas eu leio. Fiquei tão satisfeita tantos anos. E aí chega um momento em que, vem cá, não pode ser assim sempre. Sim. Tá? Então, assim, a partir do momento em que você observa que a sua saúde te mostra que ou você reconhece que procrastinar não está sendo benéfico para a sua saúde, você tem que mudar de atitude. Sim. E é difícil isso. Muito. É muito difícil. Então, assim, como especialista nessa área, eu questiono, assim, existe algum truque para a pessoa não demorar tanto como eu, né? Pessoas como que estão nos assistindo agora, porque foram longos, duros anos, que eu vou te dizer, que eu fiz essa combinação e que depois eu digo, nossa, não dá mais. A gente tem o hábito de justificar nossas escolhas. Então, se eu justifico a minha escolha para mim, ela vai virar minha verdade e eu vou seguir a minha verdade. Até um dia que eu achar que a minha verdade já não está tão sólida assim, começou a trincar um pouco. Assim, como é que eu posso dizer? Para eu iniciar, se eu não tenho o hábito e o meu ambiente não me favorece, eu começar a ver o meu ambiente. Se eu quero inserir uma atividade física, eu preciso ver onde no meu ambiente eu tenho algo que vai fortalecer esse início. Então, se eu conheço uma amiga que ela treina, que dia que você vai? Que hora que você vai? Você vai comigo um dia? Com certeza ela vai com você um dia. Então, se eu começar a estabelecer situações no meu ambiente, pessoas no meu ambiente que me façam esse primeiro dia, eu vou conseguir o outro. Porque essa amiga, ou essa pessoa que você encontrar num ambiente que faça, ela vai favorecer para você um esforço que já vai ser grande. E aí vai ter as relações. Então, quando eu inicio um hábito, se eu iniciar com uma relação positiva, a tendência que eu tenho de manter esse hábito é maior. E quando a gente está na fase adulta, a gente acha que fazer exercício eu estou perdendo tempo, estou perdendo a chance de ganhar dinheiro. De ler aquele livro. Isso, ai, nossa, eu estou aqui nessa esteira, nossa, meia hora, meu Deus, eu podia estar fazendo outra coisa. E, por exemplo, recentemente eu abri uma caixinha no meu Instagram, assuntos aleatórios. A pessoa perguntou qual que era a minha playlist de treino. Aí eu falei, nossa, eu não ouço música quando eu treino. Eu acabo ouvindo podcasts, porque eu gosto mais. E aí eu converso sozinha, meu treino. E tem dias que eu não ouço nada, porque eu falo assim, hoje eu não vou ouvir nada, eu vou só treinar. Então, você buscar fazer com que esse seu esforço, e você achar situações no seu ambiente que possam juntar com pessoas, e aí dentro, quando você estiver naquele ambiente, não ficar com os pensamentos que falam assim, ai, nossa, estou perdendo meu tempo aqui. Não, estou ganhando tempo. Porque se eu ganho saúde, eu ganho mais tempo de vida, eu consigo render mais. Porque a primeira coisa que você vai melhorar quando você faz exercício, sono e disposição. E as duas coisas que vão ser primordiais para você ter um maior desenvolvimento no seu trabalho. Se eu durmo bem, meu dia é melhor, eu rendo mais, eu consigo seguir a minha agenda. E não tem nada mais gostoso do que você fazer check na sua agenda. Eu estava conversando outro dia com a Deise. Conversando com a Deise, minha sócia, e ele falando assim, como que a gente consegue
observar as pessoas e consegue ter uma visão daqui quem treina e quem não treina, né, Deise? Falamos sobre isso, Conversamos sobre isso. É visível. E como eu consigo? Como vocês chegaram nessa pela Pela disposição. Na nossa área de atuação, né, Deise? Então a gente percebe quando a gente vai conversar com alguém que, atuando na sua área, é uma pessoa disposta. Ou quem é sedentário. Muda. Até falando sobre isso, é muito interessante, né? A nossa postura já manda para o nosso cérebro. Tipo assim, aquela pessoa que no treino, ela até cai os ombros, assim. E na PNL fala, né? Na PNL fala que a postura, às vezes a gente não precisa nem falar nada. Se você já fica em posição assim, só 2 minutos já manda o empoderamento para sua mente, vai impactar nos seus resultados. Até no livro do Paulo Vieira, ele fala no livro Poder da Ação, Tem Poder Quem Age, e ele fala lá da questão do posicionamento, de fazer a pose da Mulher Maravilha, Eu vou até fazer né? E do Superman, assim, que isso vai... Então, assim... vai alterar em todos os meios, em todas as áreas, e eu me vi na sua fala, porque a educação física é um desafio para mim. Então, assim, é uma coisa que eu fico ali, como nós falamos no podcast com o Lucas, no podcast anterior, a gente tem que constantemente ficar guardando aquele eu antigo para soltar o outro eu. E eu fiz isso, eu chamei a minha mãe, porque... Nossa, eu inventava 1001 desculpa para ir treinar. Falava, hoje eu não vou, hoje eu vou ler. Tá chovendo. Hoje tá tão propício, hoje tá, né? Hoje eu cheguei cansada. Hoje eu mereço. É aquela coisa, eu mereço. Descansar. Por várias vezes eu afirmava isso, eu mereço hoje descansar. E aí eu falei assim, aí eu chamei minha mãe, falei, mãe, vamos comigo. A minha mãe é aquela que ela adora ir à academia. Que ela ótimo. vai impreterivelmente. Se deixar, ela vai todos os dias. E faz caminhada, né? E aí eu falei, mãe, eu quero que você vá comigo pra você me incentivar. Ela, tá bom. Gente, tinha dia que eu falava assim, mandava mensagem, mãe, você tá afim de treinar hoje? Eu não tô afim hoje. Ela, não, nós vamos. Isso, Tipo já assim, te coloquei na nós minha frase, tínhamos você que vai ir comigo. constantemente. E assim, foi legal, foi uma estratégia. Só que hoje a minha rotina, né, a minha agenda não coincide com a dela. Então eu vou sozinha, mas aí eu uso uma outra estratégia. Porque eu pensava, ficar aqui fazendo esse exercício. Exatamente. Tô perdendo tempo. Tem tanta coisa pra fazer. Mas é aquilo. É o meu autocuidado. Eu mereço, eu preciso, né? E aí eu uso uma outra estratégia que até a Vi compartilhou comigo e tá sendo, assim, fantástico. Eu gosto de ouvir audiobooks. Então eu coloco... E aí eu não foco no que eu tô fazendo, porque eu chegava lá e falava assim, tem que fazer esse exercício, nossa, esse aqui, essa máquina, não quero treinar perna hoje. Acaba sendo natural, né? E aí eu foco tanto no audiobook que eu fico ouvindo e eu esqueço que eu tô na academia. Então assim, coisa que eu treinava em meia hora, hoje eu levo 1 hora. Porque daí eu faço, aí eu paro, aí eu penso, então assim... E aí eu já criei um outro caminho neural, porque eu falo assim, nossa, eu vou pra academia agora, eu vou poder ouvir, eu vou aproveitar, eu vou ouvir aquilo que eu quero ouvir, aquele livro, eu quero terminar. Às vezes livros que eu já li, né, e eu quero retomar algum assunto, aí eu aproveito. Então, mas a mesma vibe, hoje eu não quero ler, hoje eu quero ouvir música. E faz todo sentido, né? Mas... Auxilia pra... a maior questão de quando você faz atividade física é o que foi dito, é esforço. E eu gosto por causa disso. O exercício físico, ele é a única coisa que você... Não a única, né? Mas vamos dizer assim, é aquela que ou você se esforça, ou você se esforça. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Não tem assim, não, hoje a Viviane vai pra mim. Não tem como a Viviane ir pra mim. Ou eu vou pra mim, ou eu vou pra mim. Sim. Não tem uma outra escolha. Ninguém pode fazer isso por mim. Exatamente. E por eu não ter como transferir, aí você busca ou os mecanismos de, eu tenho compromisso, eu tenho outra coisa para fazer, ou eu busco outras alternativas. E uma coisa legal de não desfocar tanto, porque assim, aí depois o podcast entra, aí o livro entra e o treino ficou. E aí depois a gente indo na outra vertente do estou fazendo o meu treino e não estou vendo resultados ou não estou vendo aquilo ser mais significativo. O que pode ser, aí fica com uma sugestão, de pensar nos neurotransmissores e pensar na dopamina. A dopamina, ele é um neurotransmissor de motivação. Então, ele é um neurotransmissor que ele só vai ser liberado mediante o movimento. E aí, a recompensa, vamos dizer assim,
Eu libero o neurotransmissor porque eu vou ter uma recompensa. E a recompensa acontece depois do esforço. Então, quando chegou a recompensa, a dopamina ela para de ser liberada, porque já chegou. Ela acontece antes. Então, por exemplo, se você tá lá no seu treino e você sempre ouve o áudio, aí fica de sugestão. Depois você testa, depois você me conta. Vou testar. Pega lá uma moeda e vou jogar um cara e coroa. Hoje eu vou treinar, se cair cara, eu ouço o áudio, se cair coroa, eu não ouço. E aí eu vou e ver o que dá na sorte. Esse talvez, pro neurônio da dopamina, ele vai encher. Você vai, nossa, e agora? Será que vai? Então, o dia que sair dá certo, que é 50%. Pode ser que sim, pode ser que não. O dia que dá, você fala, nossa, hoje eu vou para aquele livro. O treino vai ser diferente. E o dia que não der certo, você vai ficar assim, nossa, não foi hoje, mas amanhã vai ser e eu vou ouvir o meu livro. Então, usar o hormônio da dopamina, que é da motivação, a seu favor. E fazer essas brincadeiras. Porque senão, se você, toda vez que você for e você vai ouvir o áudio, aí daqui a pouco você fala assim, nossa, o que eu tava fazendo mesmo? Virou nossa, automático. Acho que eu já vou embora porque já deu tempo do meu treino. E aí fez 2 ou 3 exercícios. Faz todo sentido. Então, aí você faz, depois você me fala como é que foi. Vou então, testar, com certeza. Eu também vou fazer o teste. É legal porque aí você acaba usando o próprio hormônio a seu favor. Porque a gente liga muito a dopamina para bem-estar, só que o bem-estar ele vem depois. E a motivação vem antes. Então, eu me estar motivado, que a gente acaba deixando, né? Assim, eu preciso ser motivado para ser disciplinado. Não, a disciplina é maior que a motivação. E pelo contrário. Todo mundo que é muito disciplinado é porque é muito motivado. E o motivado, ou motivação, é eu ter um motivo para minhas ações. Então, eu tenho que pôr significado nas minhas ações. Se eu treino só porque meu médico disse que eu estou passando mal, uma hora eu não vou sentir. Eu não tô sentindo. Então, eu só vou lembrar quando... Nossa, senti um negocinho aqui no meu peito. Acho que é melhor eu voltar a treinar. Melhor tirar o sal, melhor tirar o... E não é essa relação. Eu tenho que... Quando eu coloco um motivo para minha ação, quando eu estabeleço as minhas pequenas metas, e aí aquilo vai acontecendo, aí eu aumento o hormônio da dopamina, e aí eu gosto desse resultado. E no cérebro eu tenho 2 possibilidades. Eu tenho a possibilidade daquela recompensa longe, que é a mais difícil para nós, e aquela recompensa imediata. Por isso que é difícil eu ganhar do celular. Porque aqui, iFood, deixa eu pedir um negócio lá. É muito rápido. Então a gente está o tempo todo enchendo nossos hormônios de recompensa rápida. E o treino é uma recompensa tardia. Dependendo a longo prazo. Você empreendedora, vou abrir meu negócio. Não é amanhã que você vai encher o caixa. O caixa vai levar tempo, vai levar esforço. Dedicação. E aí eu tenho que continuar me motivando para fazer o meu negócio virar. Mas quando eu falo de dinheiro, ele é palpável e eu sei que o dinheiro vai me dar possibilidades. Quando eu falo de exercício, é só aqui dentro. É só dentro do meu universo, dentro do meu ambiente. E aí eu tenho que achar os motivos para eu continuar indo. E às vezes o motivo não é eu, ou não é eu. É os meus filhos, é o meu marido. É olhar o passado, olhar minha avó ou minha mãe e falar assim, não quero chegar na velhice assim. Quero chegar diferente. Então eu achar os meus motivos, e aí vai ser o seu, e cada um vai ter o seu. Aí eu coloco significado no treino. No senso comum, um dos motivos seria o espelho também, né? Sim. Que é o que eu trabalho mais, que eu trabalho muito mais com o resultado estético. Eu vou ter, quando eu falei lá da diástase no início, a maior dor da mulher em relação da diástase é porque muda o abdômen e quando ela passa pela gestação, fica essa dor. Muda. É uma bomba de hormônio. Você está gerando uma vida em 9 meses. Então, verdade. Altera todo o seu corpo. E essa dor da estética, ela vai ficar. Porque nós, mulheres, e aí em questão cultural, a gente é cobrada mais. Então, eu tenho que performar sempre. Eu tenho que performar no meu treino, eu performo no trabalho, eu performo como mãe, eu performo como dona de casa. E que hora que eu respiro? Não respiro. Não paro. E aí o espelho machuca. Vou olhar ali e falar, nossa, estou performando, mas eu não estou cuidando de mim. E estou deixando. Então, eu trabalho muito nessa questão, porque eu tenho que arranjar o jeito do treino entrar na sua rotina. Porque você não vai deixar de fazer suas coisas. E você quer também cuidar de você. E aí você fica com culpa porque você está cuidando de você, não está deixando de fazer aquela coisa. E fica aquela bomba, e aí tem que parar. Aí eu respiro, penso, vamos com calma.
fazer um pouquinho, organizo. Qual que é a primeira meta? É começar. Então vamos começar. E aí a gente vai passinho por passinho. Eu já escutei até, perdão, mas eu já escutei uma vez assim, de um professor, de um personal. Conversa com aquele que não vai te mentir, que é o teu espelho. Que é o único que não vai te falar em verdades. Não, ele é real. Só que aí eu vou entrar no outro que dependendo de como você olha a sua própria imagem, às vezes não te ajuda. Te faz procrastinar mais, te faz se afastar. Então, eu gosto muito da ideia do outro. Porque, às vezes, pra gente iniciar um projeto, seja qual for em qualquer área sua, ou você faz por você, ou você faz por alguém. Se fazer por você não for suficiente, faça por alguém. Então, todo mundo tem alguém. Alguém que você vai acordar todo dia de manhã e fala assim, eu tô indo trabalhar por causa dessa pessoa. É um filho, é um projeto de vida, é uma viagem. Sim. E aí você vai colocar... Isso, estabelece. Então é aquela que aí eu volto no motivo para suas ações. Por que eu tô iniciando um podcast hoje? Qual que é o meu projeto com esse podcast? Sim. Então eu tenho os meus motivos. Por que eu tô falando desses temas? Por que faz sentido? E aí eu vou fazendo as minhas ações. Aí vou chegar no treino, mas é pra mim? Não, é pra mim, porque aí eu tenho meus filhos, eu fico mais tempo com os meus filhos e eu quero viver melhor. Então, aí eu quero ver meus filhos crescer, eu quero brincar com eles, eu quero brincar com os meus possíveis netos. Eu quero ser uma idosa saudável. Então, aí você vai buscando. Não, eu quero colocar um vestido no meu casamento. Eu quero entrar naquele biquíni. Eu quero andar na praia sem saia. Eu entendo que, assim, o assunto realmente ele leva, faz a gente dá voltas. Traz de volta para os Mas, assim, eu gostei quando você falou muito em ciclos. Sim. Ciclos. Mas como eu desenvolvo isso, trazendo isso para o cenário infantil? Desde quando é a maneira ideal para mim desenvolver uma atividade física com as crianças? Até para o público de casa entender um pouquinho. Se eu for pensar lá em desenvolvimento motor, a criança ela aprende pegando nas coisas, né? Então, a primeira coisa que ela faz quando ela nasce, ela buscar a pirâmide de sobrevivência. Então, ela precisa de alimento e segurança. Então, você pegar o bebê e acolher, ele fala assim, nossa, tô seguro, porque eu acabei de ser... Se você for pensar no parto, é um evento traumático, né? Deve ser muito traumático para o recém-nascido. Então, eu acolho, aí ele já vai vir com a sucção de sobrevivência. E aí ele vai se movimentar. Então, ele vai explorar o meio e tudo mais. Então, se você for pensar que o movimento, ele vai entrar com uma exploração do meio, quanto mais cedo a minha criança, né, o meu filho, ou a criança tiver... envolvida em atividades físicas, e aí como eu coloco atividade física e não exercício, que não precisa ser um treino, mas uma variedade de possibilidades, melhor. E colocar numa atividade física que aleatória, né? Vamos dizer assim, ele vai ser um atleta? Não, mas ele precisa se movimentar, se desenvolver. Vai colocar numa logística de uma família, ele vai fazer alguma atividade mais direcionada com 5, 6 anos, você já consegue colocar ele em alguma coisa. Precisa ficar trocando? Aí vai depender muito da criança. Às vezes deixar para brincar mesmo, pé no chão, deixar cair, deixar rolar. Seria a área da motricidade, né? Motricidade, desenvolvimento Perfeito. motor. Isso é fundamental, né? No aprendizado. A criança porque aí, quando eu tenho uma criança que não faz nenhuma atividade física, ela vai entrar no primeiro ano lá Aí com 4, 5 anos ela entra na escolinha, né? O antigo pré. E depois ela vai entrar na primeira série. Tem criança que tem dificuldade em segurar o lápis. E fazer... Motora fina. Isso. Cortar. Tesoura. Tem dificuldade de correr, de equilíbrio, porque ela tá o tempo todo aqui. Ela vai no restaurante, ela tem 2, 3 anos, tá no colo do adulto, os adultos conversam e ela tá com o celularzinho. Passando. Não desenvolve. Ela não desenvolve, ela não tá brincando. Não consegue fazer coisas naturais. E é muito sério, né, isso. E aí só pra eu fechar, desculpa. Imagina. Aí qual que é a problemática? Aí a criança não lida com tédio. Então ela não pode ficar tediada. Porque o pai já fica desesperado, porque ela vai dar trabalho, né? Tediada, ela quer fazer alguma coisa. Só que ela tem que lidar com tédio. A gente precisa lidar com tédio. Porque o tempo todo você não vai ter sempre coisas para fazer. Então vai ter uma hora que você vai ficar, e agora o que eu faço? Agora você espera. O ócio, ele precisa, porque ele gera, o nosso cérebro precisa dessa ociosidade, ser ócio, para poder gerar criatividade.
né? E aí, Muito importante. quanto mais a criança tiver repertório, mais ela consegue lidar com frustrações, com saber que o outro pode ser melhor do que eu saber lidar com essa diferença. Eu tive bastante casos de crianças ali, do primeiro até o terceiro ano, que eles têm em torno de 6, 7 e 8 anos de idade. Chorar não pega-pega. E um pega-pega é eu fugitivo, não conseguia pegador. pegar, não conseguia. Não consegui pegar, ou ser pego. Não queria ser pego, não posso ser pego. Eu E sempre fui chorar, rápido. de sentar no chão e chorar. Aí o aluninho chegava, minha professora, fulano tá chorando. Eu falei, deixa ele chorar. Faz parte. Faz parte. Eu preciso que ele entenda É o que ele não processo vai de vencer frustração. sempre. Talvez na casa dele, que é ele e o irmãozinho, talvez sim. Mas numa escola que eu tenho 30 vidas, cada um que cuidou do seu jeito, cada um inserido num ambiente diferente, não tem como. Ele vai chorar ali. Quando der o momento dele, ele volta. E eles voltam. E faz bem chorar. E aí volta pra atividade, professora, eu posso voltar? Aí você quer voltar? Eu quero. Então tá bom, você pode voltar. E aí, nossa, né, a criança já passou um portal de, nossa, ele conseguiu chorar, ele conseguiu se expor ao sentimento dele, eu dei o tempo pra ele conseguiu ver os outros continuar a brincar, então ele viu que o mundo não parou por causa que ele chorou, Sim. e aí ele voltou. Se fortaleceu, na verdade. Exatamente. Então, ele já começou a ser um pouquinho de resiliente, um pouquinho antifragilidade. Aconteceu uma coisa adversa, ele chorou, se recuperou e foi lá enfrentar a brincadeira. Que naquele contexto era o mais difícil. Você me fez voltar no tempo, porque... Que legal. A gente brincava de mãe da rua, não sei se vocês... Brincam ainda. A gente ensina, mas A brincam. gente brincava de mãe da rua. E assim, eu sempre fui rápido, né? Sempre tive a aparência um pouco magra. E sempre fui rápido. E a gente tinha sempre os amigos que não conseguiam ser rápidos. E a gente percebia que causava uma frustração, ou ficava sentado na sarjeta. Aí um dia nós combinamos, vamos deixar eles, vamos incentivar, vamos deixar eles ganhar umas 3. E isso aconteceu. Com o tempo, eles se tornaram mais rápidos que a gente. É verdade. Deu certo. Deu certo. Foi muito bacana você tocar esse assunto, fez a gente voltar no tempo, né? Mas assim, Viviane, a gente consegue identificar esses ganchos na técnica de PNL, essas lacunas que são deixadas na infância, até por uma questão de déficit de atividade física? Sim, com certeza, porque aí ela deixou, que nem a Luana falou, comentou agora de pouco, ela deixa de desenvolver coisas muito importantes. Resiliência, a aceitação de que ela também vai perder e ganhar, aceitar que existem momentos que ela tem que ceder. Tudo isso faz parte do desenvolvimento infantil e faz parte da atividade física, da convivência, do estar com o outro. E às vezes briga mesmo, né? E faz parte aí disso Faz tudo. parte. E isso é muito importante, porque ela vai fortalecer o adulto, vai fazer com que... A gente viveu isso, né? Brincar na rua... E chora, e depois volta de novo. E se resolve. Não tinha Se supera. Não tinha essa coisa, ai, falou de mim, ai, é bullying. Não, a gente ouvia cada coisa e a gente tá aqui firme e forte. E por quê? Porque a gente entendeu que era brincadeira, a gente entendeu que fazia parte daquele momento que a gente estava vivendo, daquela parte da nossa infância. E hoje, as crianças já nascem com o celular na mão. E isso vai cada vez mais prejudicando esse desenvolvimento. Já perdeu a guerra pro celular, né, Luana? Então, todo dia acho que todos nós. Todo professor está lutando desafiador, ainda. né? Então é isso. Mas olha, eu vou Perfeito. contar uma experiência assim que às vezes a gente já vivenciou e já conversou, até na própria Little Cities. Porque muitas vezes os pais não entendem por que o aluno tem dificuldade no aprendizado. E aí a gente tem que fazer, né, Daisy, lá na amnésia, assim, brincou, Isso. né? Teve, porque assim, aí eu falei, nossa, que pergunta é essa, né? Que elas estão fazendo. Mas é porque traz toda, de acordo com a explicação de vocês, Faz todo sentido. faz todo sentido. sentido. Faz todo sentido, porque sentido. aquela criança que não tem nem a sensação de pertencimento ao mundo, porque acredita que está ali, né? Sendo Casulo. naquele casulo ou só diante da tela, não sabe, não desenvolve a parte neural, que faz com que, quando chega aqui, ó, que a gente tem que desenvolver a habilidade cognitiva para o aprendizado de uma língua, Com certeza. tem a dificuldade. E é uma criança que não brincou.
É uma criança criança que não se frustrou, que não se frustrou. superou. Por isso que dentro da Little Seeds a gente tem várias atividades de sensório motor mesmo. Sim, por exemplo, assim, sim. com bambolê. Porque Ludicidade. tem de ludicidade, exatamente. A criança, ela aprende com maior facilidade, ela tem um foco maior. Atividades simples, por exemplo, que ela vai decodificar uma palavra, cat. A gente coloca 3 bambolês, cada letra dentro do bambolê, ela tem que pôr. Então, quer dizer, a gente está trabalhando essa coordenação, essa motricidade e o desenvolvimento da língua. Luana, Tem que andar de... eu vou dar um corte aqui, ó, pessoal de coisa casa. séria. Pessoal de casa, vou dar um corte. Foi o maior desafio a gente fazer esse tema, principalmente tentar cruzar as informações, envolver a parte técnica da Vivi, a parte educacional, né? Mesmo que você tenha o domínio do assunto, você está trazendo muita experiência, fazendo até mesmo nós revivermos, né? Tenho certeza que vai dar bons cortes aí, tá vendo, pessoal de casa? Mas assim, ó, eu tenho uma pergunta. Conte-me. Para você. A gente tá falando muito a questão da atividade física, né? Mas eu queria que você introduzisse ela na diferença para mim ser disciplinado na minha vida pessoal e profissional. No que a atividade física pode me proporcionar? Para mim ser um disciplinado, uma pessoa que consegue cumprir a gente, no primeiro nosso podcast, a gente falou sobre destravar o seu potencial. Então vamos cruzar com o primeiro. Como a atividade física pode ajudar a destravar meu potencial? Olha, a atividade física, como eu falei, ela abre portais. Então, se eu não me coloco numa situação de desconforto, que é no desconforto que eu me reequilibro para fazer uma nova ação, eu tendo a manter uma certa, não diria nem miliar, mas assim, você fica muito calmo. E a gente aprende as coisas quando as coisas estão em desequilíbrio. E quando eu faço um exercício, eu entro num desequilíbrio, porque eu estou num ambiente que eu não conheço, que eu ainda acho desconfortável. Para eu estar lá é um esforço grande e eu preciso estar lá porque eu quero me cuidar. Quando essa atividade física ela vai e passa 2, 4 semanas, não precisa ser nem tanto tempo, ela não é o mesmo esforço do primeiro dia. O esforço dela aqui é menor. Então eu já sinto que os meus ir aos treinos já são menores. E aí eu já começo a sentir o benefício de eu dormir melhor. Eu já começo a me preocupar com o que eu estou comendo. Às vezes ninguém falou que você precisa mudar a sua alimentação. Mas o fato de eu estar preocupado com o meu corpo, já começa a eu me preocupar com o meu alimento. Já começa a me preocupar se eu vou dormir meia-noite ou vou dormir às 10 e tal. É um equilíbrio. Talvez acordar mais cedo. Então, uma coisa puxa a outra. Então, às vezes, quando as pessoas pensam assim, o que eu vou me preocupar primeiro? Com exercício ou com alimentação? Comece com exercício. Porque o exercício vai puxar a alimentação, que vai puxar o sono e que vai interferir no seu trabalho. E aí eu vou começar a ser constante porque as coisas vão puxando uma a outra. Hoje, por exemplo, eu não, assim como todo mundo, eu não era super ativa, aquela coisa. E a gente vai construindo. Hoje eu não consigo não fazer exercício e eu não entendo como que eu poderia ter um sucesso profissional sem ter a atividade física caminhando comigo, sem ter o exercício caminhando comigo. Muito interessante. Porque a minha vida é muito assim, eu até brinco que eu sou o Július. Né? Eu tenho 3 empregos, a gente faz um monte de coisa. E aí, teve uma época que a pessoa chegava em mim e falava assim, Luana, mas como é que você consegue? Ainda vai treinar? Eu falei, porque o treinar é o meu autocuidado. Quando eu não o faço, eu penso todo dia de manhã assim, eu fui, trabalhei, cuidei dos outros, entreguei o que eu tinha que entregar. Agora sou eu. Cuidar de mim. Cuidar de mim. Então, quando essas relações acontecem, o ser disciplinado, ele vai acontecer naturalmente. Porque eu já tenho os meus motivos. Por isso que eu estava falando que a motivação, ela antecede a disciplina. A disciplina não é maior que a minha motivação. A disciplina é consequência da minha motivação. Uma vez que eu tenho motivos claros, eu vou. Vou com chuva, vou com vento. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Porque aquilo está me dando resposta. E aí eu tenho que saber as minhas pequenas metas para eu lembrar lá. Você lembra daquele primeiro dia? Que foi tão exaustivo? Então, já fazem 60 dias daquele primeiro dia. Como é que eu tô depois de 60 dias? Nossa. E aí eu vou ser disciplinado. E as pessoas acham que a disciplina supera a motivação.
A disciplina é consequência da motivação e da motivação diária. E aí, né, Lu, conforme a pessoa vai tendo essa disciplina, ela transfere para as outras áreas da vida dela. Sim. Então, isso que é muito importante a gente pensar. E, além de tudo, pensando no lado emocional e na inteligência emocional, ela vai te ajudar em muitos aspectos. Nós falaremos sobre ansiedade. Sim. A ansiedade, ela também faz parte disso. Por quê? Eu falo por experiência própria. A ansiedade, ela gera todos esses sentimentos ruins. Quando eu tenho a prática da atividade física, quando eu estou ali liberando aqueles hormônios do bem-estar, ele vai ajudar a gente a controlar essa ansiedade. Então, ele é muito importante para manter o nosso equilíbrio em todas as áreas. E principalmente o lado emocional. Então, ela ajuda demais no processo depressivo. Pessoas que estão com depressão precisam se movimentar. Movimento é vida. Movimento é vida. Então, quando a gente tá ali fazendo aquele exercício, praticando aquela atividade e a gente percebe o tanto de benefício que faz pra gente, a gente se motiva mesmo. E aí você acaba tendo aquela disciplina, porque você sabe que se você for, você vai ter o resultado, você vai estar bem com você mesma. E às 5 horas... Quando você não vai, você sente falta. Sim, eu até brinquei 5 horas da manhã, porque essa semana eu fui 5 horas da manhã. Eu nunca fiz isso na minha vida. Mas eu falei, não, eu vou, porque eu não ia conseguir em outro horário. E é tão forte isso, a gente sente tanto esse desejo de estar ali, de fazer o bem pra gente mesmo, se cuidar, que é o autocuidado, que você não mede mais esforços. Tanto que minha agenda, ela também é bem complexa, né? Então, o que eu faço? Eu deixo reservado, é sagrado o meu horário da atividade física. É sagrado. Então, por quê? Porque eu sei que se eu não fizer, vai começar a me fazer mal, porque eu não vou estar me sentindo tão bem, não vou ter disposição. E aí eu consigo analisar que tudo isso ele vai ser importante nesse processo. E aí você consegue transferir essa disciplina para todas as áreas. Tanto que pessoas que competem, eles levam essa disciplina para todas as áreas da vida. Sim. Porque entra na rotina de excelência. Rotina de excelência vai abranger todas as áreas. E uma coisa puxa a outra. Porque se você está fazendo atividade física, você quer se alimentar melhor. Tanto que eu emagreci 20 quilos. Mas como eu comecei a olhar para o espelho, não gostar do que eu estava vendo. Os exames disseram também, Viviane, acorda, porque senão pode ser tarde. Colesterol é ótimo. Triglicéridos. Tem sinais aqui. E aí o que acontece? Aí eu falei, não, vou ter que cuidar de mim, porque eu estava num processo de não cuidar de mim. Sim. Depressivo, ansiedade. E aí quando eu comecei a associar atividade física, aí o tratamento terapêutico, tudo foi mudando. E aí eu comecei a sentir, comecei a emagrecer. Aí vem aquele resultado, que é o pós, né? Depois de um período. Aí eu falei, caramba, né? Não é que dá certo? Eu consigo. Eu consigo. E isso é muito importante para a área de inteligência emocional. Você consegue ver que você supera os desafios, que você é capaz, que você vai lá e faz o que tem que ser feito. Aí quando você percebe que se você tem aquela disciplina, aquela determinação, você transfere para sua vida. Eu posso fazer o que eu quiser, porque se eu tô fazendo aquilo, eu tô conseguindo alcançar o meu objetivo, eu tô conseguindo alcançar o resultado, eu consigo transferir isso para outra área. Então você começa a sentir tanto prazer naquilo que não, depois de um tempo, é que nem a Luana comentou, a gente sente o desejo e a falta, você fala, nossa, eu não vou hoje? Não é possível. E não dá para ficar sem ir, porque já faz parte da rotina. Aí só para quem você tinha comentado, é da Nuzia, né, que fala, estou sedentária e como é que eu saio dessa situação? E eu gosto exatamente do estou, porque eu não sou sedentária. Eu estou na condição de sedentário, que eu tenho um comportamento sedentário e logo ele pode ser alterado. No meu caso, eu fui. Ótimo, não estou mais. Foi só para nem estar mais. Não, eu fui sedentária durante longo tempo, mas eu fui. Não sou mais. Ótimo. Não estou. Feliz. Na condição de estar na condição de sedentário, uma coisa bem interessante, se eu for pensar em disciplina, é inserir na minha agenda o horário. Sim. E às vezes não precisa ser 1 hora. Se eu tenho 20 minutos para fazer uma prática... Mas tem que ir lá e fazer esses 20 minutos. Que é o que eu trabalho bastante quando eu faço do hipopressivo. Que aí eu vou linkar algumas coisas. O hipopressivo, ele é um treino respiratório postural. E a respiração, quando eu vou... Que vocês mencionaram que o próximo vai ser de ansiedade. A respiração, ela é patamar para você equilibrar emoções. E quando eu trabalho a respiração, eu consigo perceber como o meu corpo está. Então, eu respiro e começo a saber, nossa, pera, eu estou sentindo um desconforto no dedo do meu pé, por que será? É meu tênis?
Porque eu parei e respirei. E quando a gente faz o treino do hipopressivo, eu trabalho com ciclos respiratórios. Então, o tempo todo eu estou respirando e soltando ar, respirando, soltando ar e pensando na minha postura durante o treino. E o protocolo de treino, ele é curto. Então, ele é uma aula na semana de 20 minutos e 5 minutos todos os dias, que é o treino de manutenção. Então, eu consigo inserir numa rotina inicial. E aí, a pessoa ela vai sentindo os benefícios, ela tende a continuar, ela tende a ver que aquilo está deixando ela mais disciplinada, ela consegue inserir no dia, em vários momentos. Então, se eu conseguir fazer isso, entrar na agenda, agora depois não sai mais. Né? Se contar com a barriguinha aquela barriguinha sarada. O benefício diminuir a circunferência. Uma coisa que eu observava quando estava na fase sedentária, alguns anos atrás, Legal. era que eu, até para me sabotar, eu dizia assim, nossa, como esse povo em academia é feliz. É verdade. Gente, pra que eu vou lá com esse povo todo feliz? Eu vou, né? Verdade. Né? Todo mundo é feliz. Quem se exercita é feliz. Uhum. E aí eu precisei amadurecer e nesse meu exercício de autoconhecimento entender, escuta, eu mereço ser feliz. Então, vamos ser felizes, né? E é bem por isso aí. E aí eu acho que aí nesse caminho a gente consegue encontrar o equilíbrio, mas teve todo o exercício, teve todo um movimento. Um esforço. E principalmente aquilo que você falou, motivação. Foi muito importante a motivação para entender, escuta, agora eu consigo subir uma escada e no topo dessa escada eu falo, antes eu precisava retomar. Tinha um tempo para recuperar. Então existe a motivação. Eu busquei minha motivação lá no início em uma escada. Sem saber, eu estava usando essa técnica que vocês hoje a gente esclareceu para mim de forma tão tranquila, mas sem saber, eu disse assim, gente, eu não consigo não subir a escada e assim, eu tenho que me recuperar. Eu não quero isso para o meu futuro, para minha velhice. Eu disse assim, então eu vou começar. Aí eu comecei a pensar nisso para subir a escada e chegar lá e conseguir falar, né, dar o recado que eu quero. Foi através de uma escada, foi o primeiro passo. E aí, segundo, aí depois a gente conversa, porque aí vem a questão mesmo de saúde, da idade, que a gente não precisa entrar nos detalhes. Não, deixa pra lá. Vamos fazer uma pergunta aqui de curiosidade. Vamos supor, eu posso só escolher fazer musculação e não fazer cardio? Depende. Depende do objetivo. Mas eu vou te dar 2 motivos para você fazer os 2. Musculação, massa muscular é marcador de saúde. Então, quanto mais massa muscular eu conseguir desenvolver, é melhor para minha longevidade. Por quê? Pessoas idosas, as primeiras coisas que elas vão perder foi massa muscular. Que é a sarcopenia, aquele processo de perda. Que aí é perda da massa muscular. Isso. E aí, o que vai gerar a perda da massa muscular? Vai gerar quedas. Então, o idoso ele não cai porque ele é fraco. Ele cai porque ele veio perdendo a massa muscular e ele vai perder massa muscular, vai perder junto massa óssea. E aí ele caiu porque o osso já tinha trincado antes. E aí ele não consegue a marcha, porque ele não tem força para tirar o pé. Então, eu faria musculação para ter um marcador de saúde que é a massa muscular. E faria o cardio, que cardios leves, aqueles cardios que eu consigo conversar e vou andando, eles aumentam o valor do meu trabalho cardiovascular. E isso vai fazer eu ganhar anos de vida. Então, se vocês fizerem os 2, você vai ter mais anos. Eu tô precisando desse aí. Acho que essa é mais qualidade. Viver mais tempo. Porque tem gente que não sabe da diferença, né? A gente tem essa dúvida entre a musculação ou o cardio. E porque a gente quer escolher. Para emagrecer é só cardio? Não. Só cardio, não. Não dá. Não. Vai ajudar. Principalmente se eu pensar na questão da pessoa sedentária. Se ela iniciar com cardio, ela vai melhorar muito essa questão cardiorrespiratória dela, que já vai começar a alterar o perfil lipídico, né? O perfil de como o corpo dela usa gordura. E aí eu já vou ter uma resposta, assim, absurda. Se ela tá imaginando que ela é uma linha, ela tá no 0, ela começou a caminhar, a chance dela ter um problema cardíaco diminui, tipo, o dobro. Nossa, então, diminui o dobro de chance dela ter um problema cardíaco só porque ela começou a fazer um cardio leve.
A partir aí entra naquela situação. A partir que eu fiz um cardio leve, eu começar a ter resultados daquele meu pequeno esforço, e aí eu vou continuando. Então, vou perder peso. O que eu faço primeiro? Treinos de força. Porque o músculo, né? Se eu for pensar, se aqui eu tenho 2 quilos de massa muscular e de gordura, eles são os mesmos quilos. Só que a massa muscular, ela gasta muito, meu corpo gasta muito para esse tecido, para ele deixar vivo. Porque ele consome energia, ele consome oxigênio, ele demanda um esforço. A gordura, ela não demanda nada. Então, se eu deixar ela crescer, meu corpo vai ficar inflamado, porque a gordura, ela acaba soltando vários hormônios e ela também acaba inflamando o corpo quando ela tem em excesso. Se eu deixar ela muito grande e deixar ela aqui, meu corpo vai tender a eliminar esse, porque esse aqui gasta muita energia. Vamos cuidar desse aqui. E aí eu preciso fazer um estímulo para esse, senão eu vou perdendo. E aí entra naquela condição que eu falei da pessoa idosa. Então, eu vou perder peso, as combinações são melhores. São melhores. Preciso ficar 2 horas na musculação e 2 horas na academia? Não há necessidade. Aí a gente ajusta para a realidade, para caber na agenda. E aí a pessoa criar a disciplina. Isso é muito bom, porque as pessoas têm essa dúvida. A gente teve essa pergunta também. Não, eu achei interessante. Para mim também foi muito bacana. Infelizmente... Está acabando. Está acabando. Como diz mais uma vez eu vou reiterar o que eu já disse anteriormente. Foi um desafio a gente cruzar, né, para fazer esse podcast. Eu gostei bastante, né, o assunto. Eu percebi que nós íamos ficar aqui 10 horas debatendo. Foi muito bacana. Exercício é vida. Né? Exato. Tem tudo a ver com... E exercício é equilíbrio. Equilíbrio. Então nós vamos finalizar. Agradeço bastante a sua presença. Foi um prazer conhecê-la, né? Tenho certeza que agora você vai fazer parte do podcast Pode Aprender Mais, né? Além de já ter um ciclo de amizade com a gente, gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público de casa, né? Uma mensagem motivacional, ou aquilo que você sempre fala para os seus alunos ou para a sua história de vida, mas deixe uma mensagem. O que eu gosto bastante de falar para as pessoas, e quando elas iniciam a prática de um exercício, é lembrar que o esforço não trai. Então, independente do que você deseja, o seu esforço, ele sempre será recompensado. Ele sempre vai te trazer algo. O não se esforçar, o não tentar, já te impede de você ter sensações, de você possibilitar. Então, você quer começar? Começa. Não pensa, não hesita, faz. Eu tenho dúvida, eu tenho receio, eu tenho medo de me machucar. Procura um profissional. Não acho que é caro você ter um profissional, porque às vezes iniciar sozinho é difícil, e às vezes você marcar com alguém, de estar lá junto com você, faz diferença. E o ambiente, module seu ambiente. Se eu sou uma pessoa que não faço atividade física, eu estou inserida numa família que não faz atividade física, e aí eu tenho amigos que o objetivo deles é só festejar os finais de semana regados de bastante álcool, a minha chance de começar um exercício é menor. Então, eu modular o meu ambiente e começar a selecionar, sim, as minhas amizades. Somos adultos. Eu tenho que ver quem é bom para mim e quem não é. Então, selecionar. Se essa pessoa está aqui pelos meus objetivos, ela não está mais condizente, talvez eu me afastar vai fazer melhor. E a gente acabar tendo que lidar com isso mesmo. Em prol de um bem-estar, em prol de poder iniciar uma atividade física e entender que nós, seres humanos, precisamos de movimento. Sim. A vida é estar em movimento. Mesmo nós aqui sentados, parados, o nosso corpo está em movimento, ele está batendo o coração, eu estou sentindo as coisas, então a gente está em movimento. E a gente tem que entender que estamos e precisamos fazer exercício se quisermos alcançar sucesso em outras áreas. E uma coisa vai linkar a outra e uma coisa vai puxar Excelente. A outra. Vai ser maravilhoso. Então, pessoal de casa, com essa mensagem, né, nós nos despedimos da Luana. Desde já agradeço a Viviane, a presença da Deise e a Danúzia. Lembrando que no nosso 4º episódio falaremos um pouco sobre inteligência emocional e ansiedade. Né? Ótimo. Falamos um pouquinho sobre inteligência emocional aqui, já cruzando com atividade física. Então estaremos divulgando aí nos canais todos os nossos cortes. Acompanhem. Tenho certeza que o conteúdo de hoje será
será de muito aprendizado para o pessoal que está de casa. Isso eu tenho certeza. Deixa minha rede social, quem quiser me seguir lá, é @lualvapersonal. Tô lá para atendo o público feminino. Se quiser, abro caixinha de perguntas, vocês podem mandar lá, dúvida que vocês tiverem, e a gente vai conversando, e lá a gente interage mais. E aí, e esse final agora eu vou fazer uma Black Friday da minha consultoria, então quem quiser, quando sair, vai lá, conversa comigo, que vai ser maravilhoso. Pode ter certeza. Perfeito. Adoramos. Então, pessoal de casa, tchau para todos, sucesso para nós todos. Até mais, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.